Fala galera, pode chamar na área. Demoramos. A produção disse que o podcast morreu, mas estamos aqui firme, né, produção? Para com isso, cara. Você tem que me tratar bem pra eu voltar. Mas vamos lá, agora vamos voltar. Vai ser 2 podcasts por mês. Vamos deixar de ser o padrão toda semana, mas vai ter vídeo toda semana no canal, tá, gente? Então já acompanha aí. E hoje estou com um cara aqui fenomenal. Esposo da Valéria. Pai do Rafa e do Davi. Já está na área há mais de 20 anos. Fotógrafo, amante de boa música e de um bom vinho. Viajante. E agora também tá metendo a skin professor, galera. O homem tá importante. E além de tudo isso, ainda é um ótimo dentista e assina sorrisos. Meu amigo, Dr. Mário Ercílio. Seja bem-vindo, cara. Muito feliz em receber aqui, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado de verdade. É uma honra estar aqui com você. É sempre muito edificante trocar uma ideia contigo. Então, vamos pra frente. Cara, eu digo que a gente vai conversar hoje sobre forró real e sobre Metallica. E talvez isso nem seja parafraseando. Aleatoriedade é o meu forte. Exatamente. Eu fui convidado de um podcast que nem foi pro ar ainda, mas eu vou trazer esse corte pra minha página, que eu falo muito bem, eu falo em você, não de você. Tem uma pequena diferença aí. E eu falo exatamente isso. O Dr. Mário, a gente vai sentar com ele e a gente vai falar sobre o posicionamento dele, sobre o rebranding de marketing, sobre o curso, e vamos falar sobre Engenheiros do Havaí, sobre Dom Quixote, e talvez ele perguntando assim, ó, já é 10 horas pra gente abrir um vinho? Antes das 10 é considerado alcoolismo, né? Mas depois das 10 tá liberado. Meu amigo, quero fazer uma pergunta agora pra você. Quem é o Mário Ercílio antes da odontologia? Cara, quem sou eu? É a pergunta que esvazia qualquer pensador budista, né? Talvez uma das coisas mais difíceis que existe é você criar uma definição de si. Sim. Eu acho que eu sempre fui um curioso. Eu sempre tentei entender como é que as coisas funcionavam, como é que o mundo funcionava. Eu acho que a busca da minha carreira foi um pouco disso. Eu estudava numa escola a poucos quarteirões da minha casa e eu passava pelo anfiteatro de anatomia da UFC. E eu sempre tinha uma curiosidade, pivete ainda, subia na janela para dar uma olhada no pessoal da anatomia estudando, tinha um interesse em saber como é que aquilo ali funcionava, como era aquele mundo. E eu gostava de bola, como todo garoto da minha idade, achava que eu ia ser jogador de futebol, mas o meu caminho em relação à saúde ele já estava trilhado desde cedo. E aí foi terceiro ano e vestibular, e consegui entrar na Federal, e de lá começou a carreira, já se vão quase 3 décadas aí. Caramba. Tem um tempinho. A pergunta que eu tinha reformulado é exatamente isso, como se cruzaram, mas os caminhos se cruzaram muito mesmo antes de começar, né? Cara, a gente tem que tomar uma decisão muito injusta quando a gente é garoto, né? Eu acho que a gente não tem maturidade aos 15, 16 anos para escolher o que você vai fazer pelo resto da sua vida, né? Então você tem que ou seguir um conselho familiar, uma tendência familiar, ou seguir uma intuição muito forte. Foi o meu caso, eu não tinha ninguém da minha família que tinha feito nada da saúde, mas eu entendia que eu tinha aquilo dali, era a ciência biológica, era a anatomia, era uma queda pelo corpo humano, e aí ficou a dúvida entre fazer odontologia e medicina. Eu já tinha em mente que eu era um pouquinho... Não, acho que nem essa expressão se usava na época, mas que eu era meio workaholic. Eu sabia Sim. que se eu fizesse medicina, eu ia ser daqueles caras que moram no hospital e visitam a própria família, né? Então eu escolhi fazer odontologia, mas eu continuo morando no consultório e visitando minha própria casa. Né? Isso procede da Valéria. Sim. Cara, eu vi esses dias um amigo falando sobre o workaholic, ele descobriu que era isso e ele ficou assustado. E eu falei, cara, é tão massa. Super divertido, né? Na verdade, assim, você tem que entender que se é uma questão de propósito, uma coisa que vem de dentro de você para servir ao mundo, para trazer algum benefício para si, para as outras pessoas, é valioso você se dedicar de maneira muito contundente ao trabalho. Sim. Óbvio que você não pode negligenciar outras partes da sua vida. Às vezes acontece comigo. Meu filho
filho mais novo só tem 6 meses que tá na creche e eu já consegui, nesses 6 meses, perder uns 3 eventos, né? Então, às vezes você tem que buscar um ponto de equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa que é difícil quando você é muito envolvido com o que você faz. Sim. Mas eu acho que a carreira da gente, ela é a carreira de entrega, qualquer que seja ela, Bruno. Em qualquer área da sua vida. Porque se você não colocar ali 100% daquilo... Quando se cria uma startup, por exemplo, né? Os grandes criadores de startup abandonaram tudo. Muitos padeceram pelo caminho, mas muitos obtiveram sucesso. Mas é basicamente através de entrega. Sim. E embora minha profissão seja uma carreira antiga, uma carreira conhecida, pela mudança do cenário, né, global, pelo número de profissionais que tem, se a gente não tiver uma entrega permanente, consistente, a gente não se sustenta. Sim. A gente não consegue construir alguma coisa que seja valiosa para a gente e que as pessoas tomem como valioso para elas também. Então, eu acho que é inevitável acabar sendo workaholic. É inevitável, como tu falou, é divertido também, né, cara? Divertido, cara. A nossa área tem essa diversão também. Eu até falei lá no High Eric que... Cara, eu acho massa quando eu venho pra cá, que a gente conversa, que a gente... Você vem pra cá pra gente sentar e criar alguma coisa, bora fazer, porque é um ambiente que a gente se sente bem. Existe ambiência e ambiente, a gente sabe que essa ambiência conta muito, sabe? Você construir uma equipe que todo mundo ali tá em prol realmente do crescimento, e eu acho que isso também ajuda a essa entrega, porque se a gente tá num ambiente que ele não me é favorável... Eu acho, Bruno, que são sintonias. Você se sintoniza com determinadas circunstâncias, com determinadas pessoas em determinado tempo. Sim. Hoje eu tenho comigo 3 pessoas que se dedicam de verdade, que acreditam no que eu faço, acreditam no projeto do curso, acreditam que o curso pode realmente ajudar outras pessoas. Tem a Valéria, que é minha companheira de tudo, né, que também participa com a gente na discussão das ideias no projeto. Sim. Tem você que tem uma percepção de valor sobre o que eu faço diferente da que eu mesmo tenho. Isso é uma coisa que eu também devo a ti, porque tu colocou um ponto de vista a respeito do que é que eu fazia, que eu não tinha. Às vezes, assim, como o Saramago fala, você precisa sair da ilha para enxergar a ilha, né? Sim. Mas às vezes, quando você é a ilha, fica meio difícil de você se enxergar. Então, eu acho que eu acabo tendo muita sorte, né? Tanto a Révila quanto a Vitória, elas são muito inteligentes, mas elas também têm um senso de propósito muito forte com a odontologia. E então, eu acho que, no fundo, todos confluem para o mesmo caminho. Então, acho que por isso que a gente chega sempre com tanta força, né? Com força Sim. de equipe. É difícil, depois de... A gente não é uma carreira solitária. A odontologia é uma carreira altamente centralizadora. Tudo passa literalmente pelas minhas mãos, né? Sim. Da execução ao planejamento. Então, quando eu vou criar alguma coisa que eu tenho que soltar e delegar funções, é onde você começa a aprender muito, né? O deixar alguém fazer é um aprendizado. Sim. E o brilhar através de algo que alguém fez também é outro aprendizado. Então, são circunstâncias diferentes para quem viveu sempre ali, né? Autocentrado. Mas eu acho que minha equipe de agora, sua chegada, a construção do curso, que a gente está indo para uma 3ª turma, isso tudo modificou muito minha cabeça e a forma como eu vejo a minha participação na vida das pessoas também. Sim. Quando você fala da minha chegada, eu posso falar a minha chegada, que é no meu ponto de partida nessa trajetória, né? Quando a gente tem um olhar de fora, às vezes a pessoa ela consegue entender um pouquinho, contextualizar. Claro que eu nunca vou entender a sua carreira como você, porque você está nela desde que você começou. Mas quando eu chego aqui, que a primeira produção, a primeira vez que a gente teve, ele tinha um Instagram fechado. Só pra você ter uma ideia ele tinha um potencial, tem um know-how, tem uma carreira gigante. E a gente colocava Mário Ercílio no Google e não aparecia. Cara, que raiva. No dia que eu fui lá, eu não tô conseguindo achar aqui. Ele, não, eu vou te mandar o endereço. Ele mandou um endereço. Mandou um endereço pra mim, isso já foi resolvido. Mas é exatamente isso. Quando vem um olhar de fora, e é pra somar, eu sempre costumo dizer que é pra somar, sabe? As pessoas somam forças pra um projeto. E a gente tava na 2ª turma ali, eu pude estar mais presente. E a gente, cada detalhe, cada coisa que... cada coisa que ia agregando, ele até falou, e aí, já aprendeu mais sobre dente? Caraca! Inclusive, gente,
Ei, produção, eu vou te mandar uma foto pra tu colocar aqui agora, tá? Mas tu coloca, por favor. Olha o meu sorriso. Cara, vocês podem ir lá no meu Instagram, olhar minhas fotos antigas. Todas eu estou sorrindo com a boca fechada. Monalisamente falando. Monalisamente falando. E talvez isso fosse alguma coisa que eu internalizava e não deixava transparecer tanto. E eu me lembro quando você falou e eu falei assim, caraca, será que é isso? E quando tu falou assim, levanta... Aí eu peguei o celular, não, levanta e olha no espelho. Tem explicação pra isso também. Cara, eu todo dia eu me assusto. Eu tô aqui uns 40 dias já. Todo dia eu me assusto quando eu olho pro meu sorriso hoje. Hoje eu tenho um sorriso assinado pelo Mário Ercílio. E... Foi mal sem querer, ó, produção. Olha aí, a produção. Caraca, mas tu pegou uma ótima posição que eu tava, viu? É exatamente isso, gente. Então, assim... E a autoestima, elas são pequenos pontos, e a gente vai entrar já nisso, porque eu vou ainda perguntar um pouquinho quando tu se forma ali, mas a gente vai mais pra frente nisso, mas eu queria pontuar isso aqui e agradecer novamente aqui pra você. Já agradeci isso várias vezes, mas eu acho que gratidão é uma coisa que a gente não pode deixar só dentro da gente, sabe, Mara? Eu acho que a gente precisa sim colocar pra fora. Junto disso, vem outras coisas. A produção pode dizer que é mentira minha, mas eu emagreci 4 quilos no último mês. E a gente vai se cuidando a partir de pequenos pontos que vão sendo lapidados, sabe? Há algumas semanas eu tive uma entrevista numa rádio, inclusive com um baita cara, o Thiago Alves da Prata História, grande parceiro. Salve, Thiagão, um abraço, brother. E a gente estava falando sobre isso. O que acontece em relação às transformações? Às vezes você tem uma percepção de si que está atenuada por conta de algo que você não tem consciência que lhe bloqueia, né? E quando você traz uma transformação dessa natureza, né, a percepção que os pacientes têm de si se modifica. Sim. Então eu vi muitas pessoas transformarem suas próprias vidas a partir do momento que elas tiveram seu sorriso transformado. Fora o clichê comum que se usa nas redes sociais em relação à minha profissão, transformando vidas e tal. Mas, na verdade, quando você melhora a autoestima, você dispara uma fagulha que gera algum tipo de incêndio dentro da pessoa. E isso do olhar para si talvez seja das coisas mais valiosas que tem. Porque você, às vezes, modifica uma coisa que a pessoa não sabia que podia melhorar. Sim. Não tinha ideia de que maneira poderia melhorar, nem que poderia melhorar tanto, nem tão rápido. E quando aquela melhoria vem, a pessoa começa a observar outros pequenos pontos que também podem melhorar. E o autoaperfeiçoamento, cara, talvez seja aquilo que seja mais valioso para qualquer ser vivente, né? Eu acho que a autoanálise, a autoincrição e o autoaperfeiçoamento são responsabilidades que a gente tem com a gente mesmo, né? Sim. E a gente sempre modifica alguma coisa para positivo quando trata um paciente, traz ou um conforto físico ou um conforto estético, e aquilo ali acaba modificando muito. Talvez essa seja uma das grandes essências, né, da odontologia. Afora tirar a dor, tratar e trazer e elevar e recuperar a autoestima. Às vezes a gente pega... há uns 3 meses, atendi uma garota que foi agredida numa festa, perdeu o dente da frente. Um garoto de 19 para 20 anos, cara. Caramba. Tipo, o trauma psicológico é muito forte. Se você não agir rápido para recuperar aquilo dali, aquele dano pode ser permanente. A gente não sabe até que ponto aquilo ali pode alterar o trânsito da vida da pessoa. Sim, sim. Então, essas interferências, elas precisam ser muito sutis, certo? Nunca... Você pode ser vaidoso ao ponto de querer que o seu trabalho chegue antes do rosto do seu paciente. Seu trabalho ele tem que fazer parte. O ideal é que as pessoas olhem e pensem, mudou alguma coisa, mas não sabe o quê. No meu caso, era tirar um aparelho. E esse tipo de intervenção, que é positiva e sutil, talvez seja o caminho mais eficaz para gerar algum tipo de transformação na vida de quem a gente atende, né? Eu até lhe relatei isso, que quando eu faço, na primeira semana, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, ó, cara, mudou alguma Ficou bonitão, coisa. Bicho. Fiquei, cara. Se tu quiser, eu passo contato do meu dentista, viu, cara? O cara é fera. O cara é bom. Mas assim, na primeira semana foi exatamente isso. Era... Cara, tu tirou o aparelho. Nunca usei aparelho. Nunca. Talvez pela boca fechada, poderia parecer... E eu, como eu me expresso,
Gesticula muito. A mão fala mais que os lábios, né? Exatamente. Então, assim, mas foi assim, pra mim, foi uma mudança muito grande. Eu queria deixar isso bem registrado, bem claro. Se você quer ter um sorriso transformado, cara, é uma fagulha pro resto. E a agenda do homem não é porque ele atende 12 horas por dia, que é uma agenda vaga, tá? Não é isso, mas corre e cola no homem, que o homem é fera. Mário, vamos lá, cara. Tu se formou, me fala como foi essa tua transição. Toda da ortodontia pra chegar na parte estética. Foi uma jornada... Eu era bolsista na faculdade, né? Eu tive um baita mentor, o Dr. Marcos Aurélio, a quem eu devo muito, né? Não tá mais com a gente, né? Para mim, é malmente que esse estado já teve em relação à odontologia. Ele foi meu orientador no PET e depois ele continuou sendo meu amigo e meu orientador em muitas coisas. Foi difícil escolher para qual especialidade ir. Eu tinha uma aptidão para quase que todas as áreas da odontologia. Mas acabei fazendo ortodontia por uma questão de demanda de mercado da época, né? Sim. E acho que é o que todo recém-formado acaba cedendo, tipo assim, eu vou viver do quê? Saí da faculdade e entrei no primeiro curso de ortodontia já, me formei em dezembro, em janeiro já estava nesse primeiro curso, fui trabalhar no interior e fazia o curso nos finais de semana, fiz ortodontia, fui um ortodontista estrito nos primeiros 5 anos da minha carreira. Na época, o ortodontista tinha essa vaidade, né? Se você chegasse no meu consultório com uma restauração para fazer, eu não posso, não tenho nem material para fazer restauração. A gente tinha essa tolice, né, de pensamento, da maturidade, de ser um especialista tão novo, enfim. E chegou um ponto que começou a me saturar, a ortodontia começou a ficar excessivamente repetitiva para mim. Você vai atendendo 3, 4 casos, é uma vibração, mas quando você começa a ter 300, 400, você começa a entrar no looping de atendimento. E aí eu comecei a trabalhar em muitas cidades. E então eu parei e disse, cara, eu preciso de um oxigênio, uma coisa nova. E aí abri um curso de especialização de implante na UFC. E então, que era... cabeçado por esse meu antigo orientador da faculdade, né, o Dr. Marcos. Então, resolvi entrar nessa especialização. Eu mudei muito por conta do universo novo que se abriu. E, eu era um dos mais jovens da turma, tinha eu e outro garoto da minha idade. A maioria da galera já tinha uma experiência clínica maior. E esse contato com outros colegas, com outro universo, com uma outra linguagem, deu uma oxigenada grande na minha carreira. Então, eu comecei a tomar contato com muitas coisas que eram relativamente distantes para mim. E aí, quando a gente terminou, isso era por volta de... Tinha 6, 7 anos de formado, isso aí foi por volta de 2006, 2007. E eu concluí o curso em 2009, continuei trabalhando com o Dr. Marcos num centro que chama Núcleo de Defeitos da Face, que a Federal tinha. A gente operava uma quantidade absurda de pessoas, eram próteses de olho, nariz, orelha que ele fazia. E a gente fazia cirurgias gerais de implante. E ali foi também uma baita escola, uma escola humana sobretudo, porque a gente saía daquela questão do tratamento convencional, de um dentinho que perdeu, de uma estética, para alguém que não podia sentar a neta no colo, porque não tinha o nariz, por exemplo, a criança tinha medo. Caramba. Então, assim, foi uma baita escola para mim, do ponto de vista de perceber o que o paciente sente. E... Findado esse período, começou os primeiros passos nos planejamentos digitais, odontologia digital. E aí eu comecei pelo Digital Smile Design, que foi, assim, uma outra, sabe, foi uma guinada na minha carreira. Tipo assim, mudou todo o curso da minha carreira. O que eu construí depois do DSD é absurdo. Eu devo muito ao DSD, devo muito ao Sérgio Saraiva. Salve, Serginho, meu parceiro, que foi com quem eu fiz o primeiro curso lá de desenho digital. E a partir dali a busca começou a ser incessante. Então eu comecei a fazer cursos pontuais, a gente não tinha mais um curso longo, né? Fazia uma imersão de um assunto, uma imersão de outro, sempre voltado para a estética e para o mundo digital. Hoje a odontologia digital é uma realidade absurda, por sinal. A gente imprime dentes em 3D, a gente imprime maxila, imprime enxerto, enfim.
uma quantidade de coisas inimagináveis há 10 anos, né? Eu sou de uma geração que viveu aquela história, né? A gente deixou de bater papo na rua para bater papo nas salas do chat, né? Mais ou menos essa transformação, para quem não é da área, aconteceu também dentro da odontologia. E, como se diz, quando eu cheguei era tudo mato, né? Hoje o recurso ele é muito claro, a maneira que as pessoas divulgam o seu trabalho ela é muito clara, a comunicação interprofissional ela é muito mais prática, muito mais fácil. Sim. Então, assim, foi uma jornada de pequenos passos, né? Eu digo, às vezes as pessoas falam, foi uma coxa de retalho. Mas, cara, coxa de retalho também mata o frio, sabe? E a gente, às vezes, tem que pensar na eficiência que as coisas têm. Então, foram segmentos da minha carreira costurados, tecidos por circunstâncias pessoais, mas que ao fim, geraram um profissional que hoje lida com o moderno, tendo a percepção das dificuldades que as pessoas têm, por ter também vivido uma odontologia sob certo ponto limitada. Sim. Né? A gente hoje tem uma infinidade de recursos que é o sonho de qualquer dentista da minha época. Se a gente conseguisse fazer tal coisa, né? Eu lembro que quando eu era bolsista, para fazer um caso, para apresentar num congresso, não era só acertar o caso, tinha toda a angústia de ter feito as fotos prestarem, né? Porque você fazia a foto, levava o filme de slide para revelar, cortava o slide, botava na moldura para levar num carrossel para ir para um congresso. Hoje você faz 100, 150 fotos em um caso. Então, assim, as realidades são muito diferentes, né, cara? Então, assim, essa jornada, ela construiu um dentista que ainda não é o que eu gostaria de ser, eu sou um insatisfeito, mas um dentista que tem uma bagagem considerável sob o ponto de vista técnico, Sim. clínico e eu acho que principalmente humano. Acho que talvez aqui que mais eu tenho construído ao longo desses 25 anos de formado e esses 30 de odontologia uma fortaleza humana e uma capacidade de perceber o paciente que me ajuda muito. Sim. Eu acho que esse seu lado humano, ele aparece, ele grita, sabe? Quando a gente senta com você ali pra entender, pra fazer alguma coisa. Eu tinha um medo muito grande. Confesso que eu tinha um medo muito grande. Não só de dentista de tirar dor, né? Quem não tem medo de dentista, produção? Quem? Mas quando a gente... O nome do meu caso é... Diastema. Sempre esqueço. Que tinha os dentes separados e tudo. E que você fala assim, cara, vamos fazer. Aí você falou, sábado, eu disse, cara, já? Como assim? No meio da semana queima roupa. Mas quando você traz essa parte humana... E você mesmo falou que eu preciso que meu trabalho não seja o destaque, mas que meu trabalho esteja com a pessoa. E eu acho que é muito isso. E quando você falou do projeto Faces, eu acho que esse seu lado humano ele cresce muito aí. Porque é muito bonito, cara, ver o seu olhar para com o seu universo, né? É muito bonito de você ver e assim, não é o meu, eu preciso somar. E isso que é grandioso. É muito difícil você... Dizem que o grande treinador é aquele que brilha através dos atletas, né? Então, assim, é muito difícil você brilhar através de uma arte que ela, às vezes, precisa ser silenciosa. Sim. Eu tenho grandes casos de alguns pacientes que eu até brinquei com um deles. O cara é um baita advogado, muito conhecido. Sim, um cara brilhante na área dele. E eu às vezes brinquei, eu disse, cara, não posso falar o nome, obviamente, eu disse, cara, eu tenho muito paciente se eu pudesse dizer que eu fiz teus dentes. Aí ele só fez rir, mas assim, é de certo modo gratificante também saber que ninguém percebe que aquilo dali, por exemplo, é uma cerâmica, entendeu? E a gente tem que brilhar de modo sutil, fazer o nosso trabalho aparecer de modo sutil, sem ser de modo gritante, sem... Acho que o mundo padece muito de SNA, né? O mundo tem uma síndrome da necessidade de aparecer. Muito. Hoje. Muito. Acho que seria muito útil se a Ana Maria Braga fizesse um programa que ao invés de chamasse mais você, chamasse menos você. Porque eu acho que a gente precisa de menos a gente, cara. Gente, né? Porque
a gente vive num mundo em que todo mundo tem uma necessidade, não constrói absolutamente nada, mas brilha como se tivesse construído os maiores castelos. Então, eu acho que a gente tem muita noção do que a gente é capaz de fazer, do que a gente é capaz de transformar. Não se envaidecer exageradamente por isso. E aqui não é uma questão da falsa humildade, não. É porque, como diz os racionais, a mãe dos pecados capitais é a vaidade, né? Sim. E eu tenho uma coisa sobre isso, sobre autoconfiança é diferente de arrogância, certo? Sim. E às vezes você pode ser extremamente autoconfiante e não ser excessivamente vaidoso. Então, brilhar de modo sutil, fazer o trabalho falar de modo sutil, fazer intervenções que agreguem para a pessoa e não para a gente é muito mais importante. Essas decisões de tratamento, elas são complexas, porque muitas vezes a gente tem que optar em o que é melhor para o paciente, não no que é melhor para a gente. Sim. Certo? Se eu sou implantodontista e eu só sei fazer implante, o cara precisa consertar um dente, eu vou dizer, não, tem que arrancar e botar um implante. Porque para quem só tem um martelo, todo parafuso é prego, né? Até você ter a sensibilidade de, não, aqui a gente pode fazer uma outra coisa, vai ser melhor para você do que é para mim. Então, as decisões passam pela percepção de que ali é humano e que precisa da sua dedicação como humano antes da sua dedicação como dentista. Com certeza. Com toda certeza. Cara, ficando profundo, né? Ficando Conversa, profundo, né? Papo, viu? Mas já falando de Saramago, Racionais. Eu falar que a gente vai, como tu falou, né? No fundo, os dragões são só moinhos de vento. São moinhos de ventos, cara, não tem pra onde correr. Tínhamos, que nem eu cheguei, na última vez que eu cheguei lá, eu tava ouvindo música, cheguei lá e a música foi na cabeça e eu cantando a Valéria. Meu Deus, que profunda. Tínhamos uma ideia, mas você mudou o plano, tínhamos um plano e você mudou de ideia, cara. É mais ou menos isso. Mas, e aí a gente volta agora, lá na primeira conversa que a gente teve, que eu cheguei lá, você tava com o seu tocando piano lá e tudo. E a gente começou a conversar devagar sobre os assuntos e tudo. E, querendo ou não, a sua vinda pro digital é uma disruptura muito grande do que você pensava. Cara, é o seguinte. Eu adorava a parte digital, mas da tela para trás. Sim. A criação digital de sorriso, o planejamento digital, eu ainda estou aprendendo muito a esse respeito, né? A gente está entrando a gente está consolidando a odontologia 3D agora. Então, eu estou numa fase de aprendizado, de interesse muito grande por isso. Mas o digital da tela para fora, que é onde você aparece, é onde você fala. O primeiro vídeo que eu falei alguma coisa na minha vida foi agora, nos últimos meses, né? Eu lembro que pessoal que fez a cobertura do nosso casamento falava, cara, tu tem uma mensagem muito legal para mandar pro mundo. Aí eu disse, pode ser por escrito, pode ser por e-mail, pode ser uma cartinha, mas eu não tinha essa ideia de fazer vídeo, ou de gravar, ou de demonstrar, e vamos ser muito franco também, de dar minha cara a tapa. Sim. Né? É um pouco eu acho que essa é a parte mais... do receio. Não da crítica alheia, mas a minha própria. Eu sempre vou achar que eu podia ter dito uma coisa de um modo melhor. Mas aí algumas coisas foram mudando. A sua chegada me ajudou muito. E eu recentemente tive uma orientação que foi muito valiosa para mim. Que eu percebi que o perfeccionismo ele é só uma desculpa para procrastinação. Você às vezes acha que tem que ser tudo muito perfeito só para você não fazer. Sim. Aí nunca vai ter uma condição ideal, você nunca vai precisar fazer. E vai estar parado no mesmo canto. Então eu tinha isso em relação a minha esposa, tinha isso em relação... Cara, fazer isso que a gente tá conversando aqui. Eu trocava essa ideia fácil contigo durante 3 horas lá na minha recepção, numa cafeteria, tomando uma Heineken, mas chegar aqui para um podcast onde você vai expor o que você pensa, onde você vai pegar trechos daquilo que você pensa, onde o podcast vai ao ar para todo mundo, na íntegra, para as pessoas entrarem dentro da sua cabeça, dentro do seu mundo. Não era uma coisa que era confortável para mim. Continua não sendo, sim. Mas continua sendo, mas agora pelo menos já é possível, né? Sim. Isso devo muito a você, devo muito também a uma necessidade, cara. A necessidade, ela faz isso com você. E eu vi que
que como diz minha sábia mãe, ninguém sabe o que é que calado quer, né? Então eu acho que nesse aspecto eu tinha que falar realmente o que era, dizer o que eu tinha para mostrar, e como você bem me convenceu, dizer, cara, tu tem muita odontologia para as pessoas conhecerem, né? Exatamente. Então eu confio muito nela. Você me deu a oportunidade de falar para os seus alunos do último curso, que inclusive foi muito bom. Inclusive, muitos me procuraram pós-curso já. Massa. E uma das coisas que eu falei lá, se você não falar, vão falar por você. E talvez falem de você, talvez algo que você não queira. A minha chegada com você aqui, ela ainda estamos caminhando para a gente conseguir fazer algo mais bem trabalhado, mas muito por conta disso. Esse último vídeo que a gente soltou dele falando agora, porque ele não estava falando para a câmera, ele estava falando para os alunos dele. Cara, foi perfeito aquilo que você falou. Perfeito. E o vídeo mas assim, muito grande. mas é isso que eu tô te falando. Às vezes é como... Todo mundo que toca um instrumento, acho que passa um pouco por isso, né? Quando você tá tocando sozinho, você toca 4, 5, 10 músicas. Cara, se você apontar um celular... Tipo, quantas vezes a Valéria levanta o telefone, se eu estiver tocando, eu erro. Ela ainda diz, vale, eu tava tocando tão direitinho. Acho que a gente ainda tem um pouco disso, né? Sim, mas, afora isso, cara, é timidez mesmo, é receio da autocrítica, é receio da crítica alheia. É complexo. Eu imagino. E assim, quando você sente a responsabilidade é grande em relação ao que você fala, principalmente Sim. porque nesse caso a gente estava falando de odontologia. A odontologia é o centro da minha vida, Sim. né? É a essência de quem eu sou. Se confunde muito mais o Mário dentista do que com qualquer outro Mário. Sobre quem sou eu. Então aquilo ali é uma coisa que eu prezo muito, tenho um apreço muito grande por aquilo. E eu fico com receio de alguma colocação ser dúbia, de alguma colocação não ser consistente. Você esteve lá comigo durante 6 dias, você viu que a consistência do que a gente fala, ou a base sobre a qual a gente está sustentado, ela é muito sólida. Sim. Eu durante 6 dias eu não emiti nenhuma opinião, eu disse o que era ciência, o que não era, não teve nenhum, eu acho. Com toda certeza. Para não gerar isso. Então, eu acho que também há um pouco desse senso de responsabilidade. Porque o que acontece, cara? Não tô ali para falar o que as pessoas querem, né? Eu tô ali para falar o que é preciso. Então, não dá para você fazer... Você não negocia com a biologia. Eu acho que essa é uma das frases que eu mais uso quando eu tô atendendo e quando eu tô dando aula. Talvez por essa consciência de que não dá para você dialogar, nem usar subterfúgio com uma coisa que ou não é, me dá um senso de responsabilidade quando eu vou falar a respeito da minha carreira. Talvez sobre assuntos aleatórios fosse mais fácil gravar uns vídeos e tal. Se a gente entrasse na aleatoriedade da vida, seria muito mais prático, né, cara? Sempre. Mas assim, e aí eu vou falar desses dias que eu estava com você, que eu sempre percebi esse cuidado. Sempre percebi. Teve uma aula que você foi falar que eu não lembro qual foi. Eu acho que foi no primeiro sábado. Você falou assim, ó. Essa aula aqui, eu li 3.500 páginas para fazer ela. Na verdade, a aula são 25 anos de mocho, mais uma pancada de curso, mais um monte de conversas aleatórias com outros profissionais, mais alguns milhares de páginas, livros. Fora as 3.500 que eu revisei para... Mas eu fiz uma foto, eu tenho essa foto, né? Eu fiz uma foto com todos os livros que eu revisei, porque assim, para evitar a margem de algum tipo de dúvida, eu disse, não, vamos no que está escrito, vamos, como diz o Newton, né? Vamos nos sustentar sobre os ombros dos gigantes. Sim. Existem alguns profissionais que eu realmente admiro, alguns caras que inspiram, né? Muitos são brasileiros, a imensa maioria, na verdade, são brasileiros e são pesquisadores muito bons, são clínicos muito bons, são dentistas muito humanos e muito responsáveis. Então, quando você olha esses caras falarem, esses caras escreverem, é aquilo ali que você... É aquela ideia que você transmite. Sim, perfeitamente. Como lá no curso eu falo, né? O problema... A ciência é feita por homens e os homens são falhos, né? A verdade científica se modifica por conta disso. Mas a gente tem que estar pautado no que é mais sólido nesse momento. Sim. Eu não posso... usar um episódio que acontece com os aborígenes australianos como verdade total para a população. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E é nisso que o Harari é baseado. O Harari é baseado em experiência clínica
em compromisso com a melhoria das pessoas que nos procuram, tanto os alunos quanto os pacientes, e em uma base científica estabelecida, né? Eu acho que o tripé que sustenta a beleza do curso é esse. Exatamente. E agora um pouquinho de marketing que não faz mais ninguém, né, Bruno? Mas, cara, eu, que sou um leigo da área, eu que tenho 14 anos de marketing, Né? e nenhum ano de odontologia. Cara, se eu estivesse recém-formado, um curso que eu procuraria era o seu. Essa foi uma pergunta que eu me fiz quando eu pensei na estrutura do curso, né? Que curso eu gostaria de ter feito? Esqueci, Né? Que curso eu gostaria de ter feito? Deixa eu abrir um regalo que eu trouxe pra você, porque... aí eu vi vantagem. Como estamos gravando de manhã, eu ia trazer um vinho, mas não seria de bom tom. Eu acho que Então- ficaria Cara, a deselegante, produção aqui tá... A produção é boa, A produção cara. é boa, viu, macho? Esse menino tem que ser bem Por sinal, pago, viu? muito da hora aqui. Parabéns, pessoal da produção. 24 frames. Muito massa. Achei muito legal. E assim, o cara fica em casa também, né? Pô, pra conversar aqui e... Alô, grandes marcas. Red Bull me nota. A nós, né, irmão? Cara, Tá gelado. todo mundo conhece a história do Red Bull, das Sim, latas, sim, né? sim. Acho Não, é formidável genial. aquilo ali, Eu né? acho genial aquilo ali. É um caso da faculdade. Esses golpes, eu recebi indicação de um desses professores que eu digo que a gente deve seguir, porque além das 3.500 páginas, houveram muitas horas de cursos que eu comprei para ver o que os O que o mercado tá fazendo. Não, que os grandes mestres estavam orientando para a gente não destoar de uma realidade mais atual, né? Porque o que se descobre entre ser publicado e ser feito um livro, já existe um hiato de ciência muito grande. Então, eu me aproximei mais do que os caras estão falando agora, assisti alguns cursos, e num deles o cara fala de um livro que chama Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. O título do livro já é um baita ponto de vista sobre a vida, né? Porque a gente, às vezes, se preocupa só em solucionar, né? É como uma infiltração que tem na parede, você só quer consertar a parede e esquece onde é que está o problema. Exatamente. E a grande verdade é que a gente é um resolvedor de problemas, né, cara? Na odontologia, principalmente, certo? Ainda que seja uma circunstância estética, é um problema que você tem que resolver. Quando você só olha para a solução, você vira aquele cara que só tem um martelo e que acha que todo parafuso é prego. Quando você olha para o problema, você expande sua capacidade de solucionar. Porque você começa a entender o que é que o paciente é uma demanda para você dar a resposta que ele precisa. Então, assim, nem todos os livros de marketing, eles são só sobre ensinar você a vender. Eles trazem algumas reflexões de como você se posiciona, e isso, uma coisa que eu também já conversei contigo, sobre como nossos diálogos mudaram, como eu posiciono o meu consultório, como eu posiciono o curso, né? E isso, para mim, foi muito importante, certo? Então, nesse livro, o cara lida exatamente sobre isso. O livro é do cara que criou o Waze, apenas. O cara criou um negócio bilionário porque um dia estava de férias com a família e queria saber como é que estava a estrada lá na frente. Ou seja, os insights, ele observou o primeiro problema. Ele não fez o que a maioria das pessoas faz, que é reclamar. Sim. Né? Ele entendeu o problema e achou uma solução para aquilo. Então, quando eu vi o Red Bull agora, que eu lembrei da história das latinhas, eu pensei muito sobre isso aí também. A gente começa essa coxa de retalhos, ela vai tendo retalhos de tecidos diferentes, né? Sim. Entra um cetim, entra um algodão, às vezes um algodão egípcio, às vezes uma lona de xepa mesmo, mas tudo é como eu te falei. Todo o conhecimento que você agrega, que incorpora de fato a sua atividade profissional, ela faz com que a sua coxa de retalhos ela seja mais resistente e lhe aqueça melhor, né? Então, eu acho que a gente tem sim que dar uma parada para pensar sobre o ponto de vista do marketing, da propaganda. Existe uma coisa que eu achei interessante também. O que eu tenho de tão bom que as pessoas têm que conhecer? Essa foi uma pergunta que você me fez, que eu digo, cara, o que de fato tem aqui que é tão diferente? Por que o Hariri é um curso que é de fato diferente, que modifica
as pessoas que participaram. E responder essa pergunta, né, foi muito difícil. E agora vem a segunda parte, é fazer com que quem está do outro lado entenda essa resposta. A gente tem um casal de alunos nossos lá, da primeira turma, que estava já num ponto da carreira bem avançado e que o curso trouxe os dois de volta para o mocho da clínica, para o investimento do consultório, para fazer casos complexos, para fazer casos de ticket mais alto. E foi muito legal quando um deles falou comigo, cara, tua paixão, a intensidade do curso, aquilo ali modificou a gente, aquilo ali me inspirou. E eu acho que o marketing, ele inspira, né? Sim. Porque nesse aspecto ele dá a chance de muitas pessoas conhecerem uma história. Sim. Certo? Aí é como você fala, qual história que você quer contar, né? Então, eu a partir de agora assumi que só quem conta a minha história sou eu, entendeu? Então, vamos partir para isso. Ouvir isso, cara! A gente pode acabar por aqui, gente, foi isso? Mas, bicho, olha isso. Eu perguntei lá no curso para os seus alunos, para você também, eu falei assim, gente, eu não quero que você responda, mas vocês precisam ter isso muito claro na mente de vocês. Qual é o superpoder que você tem dentro do seu consultório? E teve um pessoal que arregalou os olhos quando eu falei isso, que eu falei, eu não quero expor ninguém, eu não quero que ninguém fale, mas internaliza isso para você. E se você não tem essa resposta, corre atrás disso. Todo mundo faz alguma coisa muito bem. E a gente já conversou sobre com isso. Alguém essa semana lá em casa, né? Exatamente. Porque assim, se você não faz alguma coisa ainda muito bem, é sinal de que você precisa fazer alguma coisa para melhorar. Exatamente. Então é a primeira resposta que você dá. Se você não tem algo de valor para oferecer, você primeiro precisa criar esse algo de valor. Sim. Nem de longe eu sou o melhor dentista da minha rua. Não digo nem da minha cidade, né? Digo do meu bairro. Eu não sou nem de longe o melhor de lá. Mas eu sou uma pessoa que trabalha com extrema responsabilidade. Eu penso primeiro no meu paciente. Então, aquilo ali já é alguma coisa de valor. Então, tem uma história de envolvimento com a carreira, tem uma história de bons resultados, tem uma história de ciência. E aquilo dali precisava sair dos poucos metros quadrados do alto da minha torre, né? Sim. Não dava para aquilo ali ficar encastelado. Não dava para o meu ponto de vista a respeito da odontologia, sobre o meu ponto de vista a respeito da autoestima, sobre minhas percepções de design de sorriso, de visagismo e do que quer que fosse ficar ali encastelado para os poucos pacientes que saíssem da recepção e atravessassem a porta do consultório. Né? Exatamente. Porque às vezes muita gente chegou tão perto de mim, teve na minha recepção e não soube o que eu era capaz de fazer. Entendeu? Então, esse chamado que tu deste lá de qual o teu superpoder e o que é que tu pode fazer pelas pessoas, assim, foi uma coisa que na hora eu me respondi assim, eu disse, cara, isso aí eu tenho que dar meu braço a torcer porque existe mais de mim que as pessoas não veem. E engraçado é que terminou o curso, um dos nossos alunos falou exatamente isso, né? Tipo, cara, eu comecei a acompanhar e eu percebi que ele era muito mais do que o que ele deixava mostrar ali. Exatamente. E aí é onde você entende que tem que contar uma história que seja verdadeira, óbvio. Sim. E de que modo você pode contar aquilo para que chegue nas pessoas. Ainda tem essa grande dificuldade, porque tem um provérbio que ele é grosseiro, mas ele é muito verdadeiro. Se você aponta uma estrela para o imbecil, ele olha para a ponta do seu dedo. Então, você tem que mostrar as estrelas para as pessoas sem que elas se percam olhando para a ponta do seu dedo ou para o telescópio, entendeu? Então, essa história do você deixar as pessoas saberem o que você é capaz de fazer, ela é muito, muito sensível. Mas tem sido uma jornada legal, uma jornada de autodescoberta também, sabe? Tem sido uma construção muito grande, né, Mário? Exato, cara. Entrar... Você cruza uma linha que você não volta, né? Tipo, você passou dali e você não volta mais, entendeu? Tipo, você só vai pra frente. Você não consegue recuar, porque você não pode parar no meio do caminho, certo? Não dá. Essa jornada de exposição, né? Ela não dá para você parar no meio do caminho. E é uma jornada que você tem que pensar no quanto ela é positiva para você. Porque se você pensar só em cifra, como eu acabei de ver aqui,
Marketing não é caro, cara não ter cliente, óbvio. Mas se você pensar só em cifra, você esvazia o seu conteúdo, certo? Eu acho que hoje as pessoas sabem quando alguém quer falar alguma coisa de verdade, quando alguém tá... Sabe aquele negócio que o cara vai ter a jornada de alguma coisa gratuita nos dias tal. Você, porra, ele vai vender um curso depois, né? Então já é bem explícito que ele vai vender. Tem coisas que fica muito óbvio que você tá ali para vender, né? Diferente de uma coisa que você diz, olha, eu tenho essa competência e ela tá à sua disposição. Sim. Eu acho que... São dois chamados completamente diferentes. É muito sutil, mas é uma linha muito tênue, né? Um véu de íris que separa esses dois pontos. Então, eu tô falando do ponto de vista de alguém que resolveu, a duras penas, sair do seu casulo, né? Deixar de ser um ermitão pra, né, dar a cara pra bater. E é uma jornada difícil, cara. Quando essa frase, eu gosto muito dela. Que marketing, né? O cara não tem cliente. Mas você se lembra da frase que eu falei lá no seu curso, que você fala assim, caramba, hoje o seu paciente não te conhece mais na tua sala de espera. Não conhece. O seu paciente hoje, ele já chega no seu consultório com uma ideia formada sobre o profissional. Isso é uma verdade. Só que é que tá. Quem é o profissional que você deixou se mostrar? Entendeu? E claro que vai ter muita gente se posicionando. O cara, olha, meu Deus. E vai chegar no consultório e dizer assim, o que é que eu vim fazer aqui? Como vai ter aquele cara que vai chegar no seu consultório e dizer, meu, caraca, mas tu precisa se mostrar mais. Eu dou uma aula de fotografia e odontologia também. É um trecho de um curso, mas também é uma aula que eu já dei em várias escolas aqui. E a fotografia tem duas coisas muito valiosas. A primeira é que ela estive nessa aula e que aula. A primeira coisa é que ela te ensina a ver o mundo sem a câmera. Sim. Você passa... Seu senso de observação ele fica muito ampliado. E a segunda é... Para que você fotografa? Certo? Existe... que, no fim das contas, é um tipo de comunicação. E você vai comunicar o que e para quem. Né? E eu acho que essa jornada de você mostrar o seu portfólio, para quem você quer mostrar aquilo ali? Tipo, eu quero mostrar para outros dentistas para que eles lotem a turma do curso. Graças a Deus, a gente teve 2 turmas lotadas, né? Graças a Deus mesmo. Né? Na atual conjuntura de insegurança financeira que a gente ter 2 turmas cheias como aquela é muito legal. Mas é muito difícil você comunicar de maneira não verbal o que você é capaz de fazer para quem não é da área de odontologia. Sim. O nível de complexidade que alguns tratamentos que às vezes são fundamentais para a pessoa tem e que... suponhamos, o pessoal da ortodontia vai entender. Você explicar para um paciente que ele precisa verticalizar 2 molares, por exemplo, né? Aí já entrei numa linguagem que boa parte do público do podcast não vai entender. Mas o ortodontista se sentiu tocado, porque ele teve aquela dificuldade de explicar para o paciente dentro da cadeira dele. Com quem você está se comunicando? Aí você tem uma dificuldade de perante exemplos, perante slides, perante qualquer coisa que seja comunicar a importância de um tratamento. Como você vai fazer aquilo de maneira rápida, eficaz, sutil, à distância, sem ter um diálogo direto e objetivo. Então, e não falando de 1 a 1, falando com o grande público. E há ainda essa dificuldade, porque muito da nossa capacidade de solucionar problemas, muito dos problemas que a gente soluciona, eles são de difíceis de compreensão. Sim. Porque é difícil para um dentista compreender algumas coisas. Você viu como os alunos me bombardeavam com coisas que, teoricamente, todos eles deveriam ter saído sabendo da faculdade. Sim. E a gente tinha um grupo heterogêneo, de pessoas que se formaram há 1 ano e pessoas que se formaram há mais de 20. E todos eles tinham dúvidas similares. Incrível, como né? Eu tenho uma opção de dúvidas a respeito de uma opção de coisas, e sorte que tem alguns amigos, só que eu tenho acesso direto, eu ligo aí, cara. Isso aqui. Mas às vezes é difícil você explicar tecnicamente com uma aula, com recursos recursos visuais e enfim, para um cara que é técnico, que é formado. Para você explicar o valor daquilo dali para alguém que não é da área, como é que eu vou explicar para um paciente que eu demando mais tempo para fazer às vezes um dente do que para fazer 10?
E então, percepção do valor, a dificuldade, aonde a nossa habilidade pode chegar, o que a minha carreira pode fazer por você, certo? Eu sei o que a minha carreira faz por mim, né? Mas o que ela pode fazer por quem me procura? Então, traduzir essa jornada toda, né, de rotina pessoal para alguma coisa que quem tá de fora entenda e enxergue, talvez seja a parte mais difícil. Com toda E certeza. isso talvez seja uma coisa que tem me afastado muito desse lado de exposição que o marketing exige, sabe, Bruno? Porque eu ficava, cara, não vai rolar, eu não vou conseguir explicar isso aqui. E aí, minha cabeça racional, sempre muito cartesiana, dizia, não funciona isso aí, mas funciona. Né? A gente tem que entregar o carro pro mecânico, a propaganda pro pessoal do marketing e os dentes por dentista, né? Eu acho que o grande negócio, no fim das contas, é esse. Eu tenho uma certa aversão a dados, assim, a números, né? Sempre que tinha pesquisa, eu olhava a estatística, eu só lia para a conclusão da estatística, né? E aí eu casei com a rainha da planilha. Cara, tipo assim, é um extremo oposto. E acho que foi uma luta aí de 4 anos, né, Valéria? Pra ela olhar... Aí tem uns 3, 4 dias que ela tava fazendo uma planilha lá no consultório das coisas da sala. E que eu sentei do lado dela, que eu falei, ela me perguntou, eu respondi. E eu dizia, faça isso aqui, faça assim, isso aqui é assado. E ela... Aí teve uma hora que eu parei, né? Aí quando eu parei, ela olhou pra Camila, que trabalha com a gente, e disse, não, tá bom, ele já foi muito mais do que o que eu achava que ele ia. E às vezes tem isso, cara. Tem coisa que você não tem habilidade, certo? E confiar... Porque você confia, bicho, a sua essência. Sim. A grande verdade é essa. Você confiar, para você entrar na propaganda e você confiar a essência da sua marca, da sua empresa. E minha marca se confunde comigo. Fui até muito feliz a resposta que você deu sobre ter um Instagram profissional e ter um Instagram pessoal. Eu acho que hoje as pessoas não conseguem mais separar isso, isso é um ponto de vista individual. Também concordo plenamente. Certo? Que... Eu sou o cara que gosta de vinho, que toco piano, que gosta de viajar, que gosta de arte, então todo vou mundo pro jiu-jitsu todo dia. E vou pro jiu-jitsu todo dia. Tem um ponto de consistência e disciplina, como tem um ponto de capacidade de abstração e sensibilidade, que vão fazer de mim um dentista diferente. Que aí cada um vai ter um ponto de individualidade com o qual as pessoas vão se identificar. Eu lembro né? da sua frase. As pessoas entender que eu sou um fotógrafo bom, porque eu sou um dentista bom. Eu lembro dessa sua frase perfeitamente lá no curso. E isso foi uma coisa... Porque aconteceu de muitas vezes a carroça vir na frente dos bois, né? Então você tem que entender o princípio de cada coisa. E eu me transformei num reabilitador bom, porque eu fui um ortodontista bom. E assim vai. Eu acabei... E aí entra na coxa de retalhos, né, que você tem que... E a gente não tem que ter vergonha dessa coisa de retalho, sabe? Porque o que hoje está aparecendo é que todo mundo comprou um lençol na Shopee. que a atividade profissional das pessoas é só ela vem rotulada. Um latado, né? Um sofá na caixa que você abre, ele expande ali, mas no fundo não tem consistência, não tem história, não tem alma. Cara, eu acho que a vida precisa de alma, sabe? Eu sempre digo que meu sonho é botar um sofá de Capitonê na minha recepção. É um negócio meio que não tem nada a ver. Nem um arquiteto gosta quando eu falo isso. Mas eu acho que poucas coisas resistiram tanto ao tempo quanto o sofá de Capitonê, entendeu? Então tem algumas coisas que são perenes porque elas têm história, elas têm alma, certo? Certos designs, certos estilos de construção, certas cores, elas permanecem porque elas têm uma profundidade intrínseca. Com toda certeza. Quando você fala de coxa de retalho, me remete muito ao patchwork dos pernambucanos, que eu acho lindo. E é simplesmente uma coxa de retalhos. São vários tecidos juntos. E a beleza dele é exatamente isso. Tudo que ele carregou até chegar ali. E é exatamente isso que, na sua carreira, na sua jornada, na minha jornada, a gente faz isso. A gente traz experiências que foram vividas no começo, no meio... em projetos que passou. Você falou que a neta não podia sentar no colo porque ele não tinha nariz, cara. E aí você entra numa humanidade. Isso a gente tem que ter, cara. Tem um cara de quem eu gosto muito, que é o Peterson, e ele fala, o Jordan Peterson, e ele fala
que você tem que presumir que alguém tem alguma coisa para te dizer que você ainda não sabe. Sim. Que isso é uma outra coisa que... Perfeito. Quando eu tô próximo a pessoas que têm mais experiência que eu calo o máximo que eu posso. E quando eu tô próximo a pessoas que têm uma experiência menor que a minha, eu me esforço para calar. Porque qual é a tendência quando você tá, por exemplo, quando eu tô entre dentistas mais jovens, que a minha palavra se sobressai pela experiência que eu tenho, mas muitas vezes eles tiveram contato com coisas que eu não tive. Sim. Então, quando você parte dessa pressuposição e desse senso de observação do comportamento das pessoas que estão ao seu redor, de como eu ali tô dando aula, mas eu vejo o jeito que cada um pega na espátula, às vezes eu pego um jeito diferente que eu disse, isso daqui dá certo, e aplico para mim. E isso não tem muito a ver com idade ou com experiência. Não mesmo. E então, esse exemplo da coxa de retalho vai permear todo o podcast, né? Vamos botar uma coxa de retalho no final do podcast aqui. A thumb vai ser uma coxa de retalho. Que às vezes os retalhos são pequenos, cara. Sim. Certo? Sim. Nem todas as vezes você vai ter tecidos extensos para construir aquilo ali. E o aprendizado, ele é feito de elos extensos e elos menores. Às vezes você tem uma lacuna que você precisa de um elo muito extenso. E às vezes você, para unir toda uma estrutura, são 2 ou 3 elos. Sim. Que você escuta numa conversa de elevador, que você escuta num podcast como esse daqui. Depois eu entendi como os podcasts são valiosos. Eu tenho os meus preferidos. Um é o Pode Chamar. E cara... O corte de produção, corte isso aí, produção. Cara, eu acho que é muito isso, né? A gente, Bruno, consegue formalizar o que a gente tem dentro da cabeça através da linguagem. Sim. Por isso que às vezes falar é importante. Que foi uma outra coisa que a tua aula lá me chamou a atenção. Como eu não contava a minha história, eu às vezes não desenhava a minha própria história. A primeira vez que eu parei para pensar exatamente do que eu tinha de valor, eu comecei a dicotomizar o que era o valor do meu trabalho. E isso é uma coisa que é muito valiosa, porque a gente é refém da linguagem. Muitas vezes a gente só externa a gente só sabe que tem um sentimento quando a gente fala sobre ele. A gente só sabe do tamanho de uma ideia quando a gente começa a explanar sobre ela. Sim, sim. Então, por isso que falar é tão importante. E quando você começa a criar o conteúdo a respeito daquilo que você faz, você começa a descrever aquilo que você faz. Sim. E aquilo que você faz vai mostrar algumas fragilidades ou expor grandes fortalezas. Grandes virtudes. Então, assim, essas virtudes que você tiver... Você mostra as fragilidades, você corrige. Então, é uma maneira de você também se autocorrigir, você descrever o que você faz. Agora, em julho, dia 10 de julho, acho que é 10 de julho, foi a primeira vez que eu vim nesse local aqui. Foi a primeira vez que eu vim aqui, eu nem sei se você sabe disso. E eu vim porque eu tava no fundo do poço. E eu precisava criar conteúdo para mim, que era Casa de Ferreira Espeto de Pau. 9 anos de mercado... me vendo do boca a boca, indicação. E eu falei, não, eu vou gravar uns criativos e vou colocar tráfego pago para atrair clientes. Eu cheguei aqui, não conheci esse sujeito. Eu falo assim com ele no off, parece que a gente se conhece há anos. Mas eu conheci esse cara tem 1 ano. E eu gravei, no primeiro dia eu vim, tinha grana para pagar 2 horas do estúdio. Paguei, ele vai gravar agora. Eu disse, não, que eu não sei nem o que eu vou fazer. E fui para casa. Não, veio semana que vem gravar. Aí vim na segunda-feira... gravar 1 hora. Gravei 5 vídeos. 5 vídeos de criativo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, cara, tu conversa bem, tu se comunica bem. Faz um podcast pra ti. Cara, tu quer vender pro vendedor, pô. Cara, tu quer vender hora de estúdio, mano. Deixa disso. E fui pra casa. Na outra semana eu venho, aí ele deu uma sugestão. Faz um podcast fake. Alguém pensando pra ti. Dei uma sorte que o Rafael, um amigo meu de anos do teatro... de anos atrás, cara, eu queria conversar contigo, tô mudando de área e tal. Eu, cara, quando? Cara, eu tô de folga segunda-feira. Aí eu disse, cara, segunda-feira tô no Chile, eu vou contigo. Aí ele veio, sentou aqui, onde a Valéria tá aqui. E eu fiquei olhando pra parede. Oi, Rafael, senta aqui, porque eu fiquei olhando pra parede, é horrível, né? Dei a agenda com as perguntas, a gente gravou 23 vídeos em 1 hora. Eu, opa, ele mandou os vídeos pra mim, eu comecei a soltar. E a galera, ei, me manda na íntegra. Que na íntegra? Se não tem na íntegra... Como é que manda na íntegra? Não existe na íntegra. É
E é uma outra coisa, né, que o pessoal falou, eu vou pra um podcast, o pessoal, eu quero ver os cortes. Aí eu fiquei depois pensando, eu disse, cara, e realmente é óbvio que quando você tem uma conversa tem alguns insights que fazem muita diferença. Mas por exemplo, sendo muito franco, eu nunca falei tão abertamente sobre a minha carreira com ninguém. Acho que nem com a própria Valéria. Acho que a Valéria veio ter mais dimensão. Eu falei essa semana pra ela, veio ter mais dimensão de quem eu era como dentista. Ela sabia que eu era muito habilidoso, que eu era muito talentoso, que eu era muito dedicado, sobretudo, né? Acho que de todas as coisas... Que eu passo 12 horas... A obstinação e a dedicação é uma coisa inquestionável. Mas eu acho que ela só começou a entender o quanto era visceral a odontologia em mim quando ela sentou lá no fundo do curso. Do curso passado ela levou o Rafa era mais novinho, dormiu lá naquele sofá. Né? Nesse curso a gente conseguiu que ela pudesse acompanhar mais de perto, participou mais de perto, porque ela tem a jornada profissional dela que também é muito pesada. Mas assim, é a primeira vez que eu falo de uma maneira tão profunda que eu olhe tanto para dentro de mim para falar da minha carreira. Assim, é óbvio que eu gostaria de ter aparado arestas ao longo da minha carreira, encurtado caminhos. Todos. Respondendo essa pergunta de qual caminho eu gostaria de encurtar que o Harrier existe. Porque ele filtra muita informação desnecessária, ele encurta muito tempo que o aluno iria perder em 3, 4, 5 outros eventos ou em muitos cursos online que você vai comprar e não vai assistir. Como todos fazem. Então, eu acho que foi respondendo essa pergunta de quais arestas eu gostaria de ter aparado também que eu incorporei muita coisa ao curso, né? Tanto que, como um dos meninos ao final falou, né? A gente ficou ali 54 horas e parece que o tempo... O Wesley falou isso aí, que voou. E, cara, ele voa mesmo. Voa porque se você não for minimamente interessado, você não vai dedicar 6 dias da sua vida para um curso daquele nível de intensidade. Uma imersão, né? Literalmente uma imersão. Eu não tenho negócio. Não é aquele negocinho de começa às 8h30, dá um coffee break de 45 minutos, 11h30 para o almoço. Não, a gente começa... Vamos pro network. A gente começa às 8, vai até quase 1, volta 2, vai até quase 8, quase 9, todos os dias. Não, e o melhor... Valério, o melhor é ele dando aqui aula aqui, ele aqui, ó. Conteúdo. Aí ele fala assim, ó. Gente, tá tão bom, vamos continuar até o almoço, não vamos parar, não? Na hora que ele fala isso, levanta uns 4 pra pegar café. Mas assim, a gente... Eu fiquei ainda com cerca de 800 slides pra apresentar ali. Ainda tinha um material vasto ali pra apresentar, mas eu sabia que aquilo ali era... Sabe, era meu banco de reserva. Sim. Se eu tivesse tempo... over-delivery, né? Assim, tanto que eu consegui ainda colocar a parte teórica de fotografia em aula, que não era o que estava dentro do plano. Foi um brinde para os meninos, né? Tua aula e a aula... Acho que foi a maneira mais feliz que a gente teve de finalizar naquele dia, porque era... Como se a gente dissesse, pronto, você aprendeu isso tudo e agora tá aqui 2 maneiras de você contar pro mundo. Você precisa externalizar agora. Porque é o que eu te falei, todo mundo tem que cacarejar seus ovos também, ao fim das contas. Assim, o seu talento, ele é um talento muito valioso. E eu digo isso porque convencer uma cabeça dura igual a minha a fazer uma coisa que eu não gosto... Olha, um negócio... A Valéria tá aqui. Ela olhou assim pra mim como quem... Porque era uma coisa, cara, que... Você não foi a primeira pessoa que me falou isso. Você não foi a primeira pessoa que me sugeriu. Você não foi... Mas foi a única pessoa que conseguiu botar um microfone na minha lapela. Tu e o nosso grande amigo Esdras lá. Esse grande Esdras. Abraço, meu irmão. Um abraço. Também 2 pessoas formidáveis. Um abraço pra ele e pra Débora. Mas, cara, o propósito desse vídeo é esse. Você vai falar... sobre isso e que... Eu disse, sim, senhor. Fiquei depois impressionado. Eu disse, cara... Sim, senhor. Mas... É porque depois de um tempo, o cara... até já chega com a sugestão. Eu queria falar disso. Mas no começo... Eu lembro que quando teve a circunstância da minha paciente, que ela era famosa e tava lá no hype... Eu nem ia falar disso. Que tu chegou pra mim e disse, cara, posta aí que foi tu que tratou ela. E eu falei, eu não.
Não. Aí ele fez um post com collab. Não, gente, eu vou falar bem como foi, tá? Teve uma paciente que tava no hype aí, programa pequeno da Globo BBB, ganhou. E eu fiz a postagem e mandei pra ele no WhatsApp dele um dia antes da final, porque todo mundo já sabia que ela seria a campeã. A minha sorte é que a gente tinha uma reunião no outro dia de manhã, porque ele viu a foto, fingiu demência, não me respondeu. Aí tava eu, ele e a Valéria, eu já fiz aqui. Aí a cara de pau foi grande, que ele falou assim, eu vi e não quis responder. Mas existe uma justificativa individual pra isso. Sim. Meu ponto de vista. Ela me procurou como uma paciente pré-fama. Eu tratei como uma paciente pré-fama, um amor de pessoa, um baita ser humano, pessoa queridíssima. E eu não achava justo eu pegar uma carona no mérito que é dela, cara. Deixa ela venceu, parabéns pra ela e tal. E eu segui meu baile aqui. Naquele dia, eu literalmente fingi demência quando eu vi. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, certo? Para várias outras coisas. Eu acho que eu acho interessante que... Sobre isso, né? E o post agendado pra sair no meio da reunião. Não. Aí eu pensando... Existem coisas que são muito interessantes, né? O que acontece? A gente fala sobre verdade. Quando eu comecei a aula de fotografia, eu mostrei uma das coisas mais absurdas que eu vi agora, que era um pack com 1.500 fotos de antes e depois de odontologia. Eu recebi um anúncio, eu fiz o print e coloquei na aula. Então, assim, você tinha 1.500 fotos que era de inteligência artificial, de casos que não eram seus, para você botar no seu Instagram. Por que você pode fazer uma propaganda de um tipo de tratamento, mas quando você pega uma foto de um antes e depois, a pessoa que observa a primeira mão imagina que é um caso seu. Sim, com toda certeza. E eu acho que a gente tá padecendo muito disso, né? O pessoal explicando um tratamento que não foi ele que realizou, né? O pessoal usando fotos que não são suas, muita manipulação, né? Eu dei uma aula de fotografia pro pessoal da Hoff e eu aumentei o lábio de todo mundo só inclinando o ângulo da câmera, né? Disse assim, ó, aqui parece que botou 1 ml de ácido hialurônico, quando na verdade você só muda um pouquinho o ângulo da câmera, o lábio parece maior. Enfim, tem algumas coisas que eu tenho um pouquinho de reserva. Sim. Né? Então, assim, a intimidade das pessoas aí é uma delas, obviamente, como esse meu colega aqui, que pra ninguém ele disse que tem lá os dentinhos de lente de contato de cerâmica e massa, não tá aqui quem fez, deixa, ele me procurou, eu cumpri muito bem meu papel. Então, eu acho que é um pouco por isso. Eu entendi, obviamente, como o valor que aquilo tinha, pelo boom do momento e tudo, e só por isso e por muita pressão de vocês todos eu aceitei postar, mas por mim, cara, tinha ficado guardado na memória só, e eu ia conviver muito bem com isso, como eu convivo com outros casos que eu fiz, que são de pessoas de expressão. E o bom é que no hype do momento, tinha outros dentistas falando sobre. Ele é o cara que tinha feito. E eu fiquei assim, não, peraí. Beleza, a gente tem que aceitar, mas peraí, tem um limite que a gente precisa assim. Isso aqui a gente precisa ir pro ar. Cara, já estamos caminhando pro final mesmo. Pô. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Tá. Tá igual o Harari, né? Tipo, o tempo passa e a gente não percebe, né? Não é não? E o Harari, cara, me fala esse teu momento, essa tua skin, professor. Ainda tem uma pergunta para fazer sobre ele, que é exatamente sobre aquele vídeo que a gente soltou, que no final você fala algo muito bonito, muito plástico realmente de se mostrar. Mas me fala esse momento, como é que tá sendo essa... Cara, eu vou usar aquilo que a gente aprende. Vou preparar um corte agora, tá? Cara, o Harari é o curso que eu gostaria de ter feito e é o curso que eu acho que todo mundo que quer trabalhar com estética precisa fazer. Não que seja melhor do que os outros, sim, mas é por conta da maneira como a gente conseguiu tornar conciso um volume absurdo de informações. Que para quem é clínico, porque é um curso que é valiosíssimo para quem está iniciando a jornada. Demais. E é um baita ajuste de ponto de vista para quem já tem um tempo de formado. Essa turma foi uma prova muito grande disso. Porque a gente brincou até que tinha o lado das crianças e o lado da galera mais velha, né? Porque o pessoal que tinha mais tempo formado... O Marcelo, inclusive, tá do lado errado.
Então, assim, eu acho que o curso ele é formidável sob esse ponto de vista, e aí eu não tenho a menor vergonha de falar que é incrível, porque Sim. realmente o é, certo? A intensidade com que o curso é apresentado, a fluidez com que os assuntos se concatenam, a evolução que o curso tem de uma para outra traz, como ele vai preenchendo lacunas que a nossa formação deixa. Então, assim, eu trabalhei exaustivamente na concepção da ideia do curso. Eu balancei no exaustivamente, a Valéria balançou a cabeça, né? Quase muitas e muitas noites ela acordou e eu estava no computador. Mas eu trabalhei exaustivamente naquela sequência, naquele costurado de Sim. coisas para que aquilo desse uma base muito sólida para você fazer um tratamento do mais simples ao mais complexo. Então, assim, se eu fosse fazer hoje um curso, eu queria fazer um curso como o meu. Se eu saísse para fazer um curso, eu queria que fosse um curso como o Harari é. Eu dei aula em outros lugares, né? Dei aula em especialização, já dei aula em jornada, enfim. Já dei aula fora do país. Tá vendo como eu não falo minhas coisas? De falar, não, cara. Não, mas assim... E assim, nada... É como o Harari é. Sim. Nenhuma das aulas, assim, eu saí para dar 4 horas de aula pra lá na Espanha, sem falar espanhol, e não foi tão difícil de construir quanto o Harari foi difícil de construir. Sim. E o estado que ele está agora, refinado, como a gente fez, o aprimoramento que a gente trouxe para essa segunda turma, que vai se perpetuar para a terceira, eu sei que todos os alunos que fizeram o curso vão assinar embaixo do que eu falo agora. Um baita curso para quem, de fato, quer entrar no ramo da odontologia estética, para quem quer ter consciência e segurança de fazer odontologia adesiva, sem muitas invencionices, sem muita pirotecnia, porque o mal é que o pessoal quer redesenhar a roda. Não, a roda é redonda, acabou essa história, tá aqui, vamos para a próxima informação. A gente não fica divagando sobre o nada, nem emitindo muitos perfis particulares a respeito do meu jeito de fazer as coisas. A última coisa que o Harari tem é o meu jeito de fazer as coisas. Ele tem o que está na ciência e é útil para ti. Sim. A utilidade ela é mais valiosa que o talento. Sim. Não adianta eu fazer um curso que mostre minhas qualidades ou coisas que só funcionam na minha mão ou que só funcionam porque tem a vivência que eu já tenho. Eu tenho que entregar para a pessoa uma coisa que seja útil para ela naquele ponto que ela está. Seja no início da carreira, seja numa carreira já estabelecida, ou seja numa mudança de foco da carreira. Então, para quem encontra a gente por esse caminho, o curso é extremamente útil. Sim. Certo? Sobre todos os pontos de vista, de trazer a verdade sobre o custo das coisas, e trazer a verdade sobre o tipo de material que a gente usa. É um curso muito respeitado pelas marcas. Isso é uma coisa que eu não pedi a nenhuma marca, não pedi para ninguém ir, eu não pedi às pessoas que falaram, Mário, tá tendo curso, a gente vai lá. E isso para mim é muito legal, né? Essas parcerias. O Medit foi, a Solventum foi, a Care foi, a Evoclar foi. Então, assim, todo mundo que chegou junto no curso, chegou por confiar, na verdade, que o curso trazia. Sim. No profissional que isso você é muito valioso, porque como uma das nossas representantes, que é uma baita amiga, Gisele, grande salve para você, falou que, tipo, o curso era tão de verdade porque eu era um dentista de verdade. Eu era um cara que sentava no mocho, como você já falou algumas vezes aqui, 12, 14 horas por dia. Eu sei a dor do que é ser dentista, eu sei o que é perder tempo com um procedimento inútil, eu sei o que é encurtar caminhos, eu sei onde é que as costas doem, de fato, e eu acho que isso é a grande magia. O Harari não é só um curso, né, emblemático, bonitinho, enlatadinho, não. Ele tem uma essência que modifica quem participa. E talvez essa seja meu motivo de alegria, né? Não de vaidade, mas a minha alegria é saber, pô, ali eu fiz alguma coisa útil para quem me procurou. Para quem me doou aqueles 6 dias, né? Sim. Também é um formato muito, muito denso, muito intenso. São 3 dias por semana, 2 semanas seguidas. Não dá tempo você se desligar, você vivencia o curso de modo intenso. Você tem uma teoria densa, você tem uma prática laboratorial útil e você tem uma vivência clínica que lhe agrega. Então, eu acho que se você não tem ideia do que seja, participe. E quando você participar, você vai saber o que quer dizer Harari. Porque todo mundo me pergunta, mas só para quem tá lá no curso. Só para quem tá no curso. E aí, falando de quem tá de fora mesmo, mas com você no time... Cara, eu entendo hoje muito mais a tua paixão pela odontologia, pelo próprio Harari, quando eu tava lá.
é nitidamente que os seus olhos brilham, apesar de você apagar a luz pra ninguém ver. Mas Tô mentindo? Doido bater uma foto boa ele com a luz apagada. Ele fica indignado que eu vou lá e acendo a luz. Mas é bonito demais de ver isso, cara. Mas a luz apagada ali, cara, tem uma circunstância. A gente não consegue traduzir num frame de televisão Sim. que tá numa câmera de full, de full frame, né? Eu fotografo com full frame, então... Fico louco porque eu perco textura, eu perco cor, eu perco brilho. Eu tento apagar, eu mexo no contraste, eu altero a televisão do cara inteira, mas continua ruim. Não, e tá na televisão e fala assim, aqui no computador dá pra ver. Mas são sutilezas da minha carreira que se perdem nos dados, né, nas transmissões. Mas assim, a próxima vez eu deixo a luzinha acesa. Vou botar até umas roupinhas mais bonitinhas. Porque não, segundo minha esposa, tem dia que eu vou, parece que eu vou caminhar na calçadão, né? Não, no dia que ele tá com a blusa do Metallica, ele tava, ó. Teve alguma coisa contra isso aí? Não, a blusa Metallica foi bem... O Expedito Celeiro e a blusa do Metallica foi bem-vindo. No primeiro dia ele tava na estipe, viu? Cara, pra gente finalizar, se você pudesse deixar uma única mensagem para os dentistas da próxima geração que não estão nos livros, o que é que você falaria? Porra, cara, tu me quebra desse jeito. Tu me aperta sem me abraçar. Cara, a primeira são algumas coisas pequenas. A primeira é que a vida é de fato serviço, certo? Que a utilidade ela é mais valiosa que o talento. E que você tem que seguir aquilo para qual a sua aptidão aponta e não para aquilo que o mercado lhe diz para fazer. Existem grandes endodontistas se perdendo na ROF, grandes ortodontistas se perdendo na estética e por aí vai. Então, se teu coração pulsa pela cirurgia, pelo implante, vai ali, esquece que a coleguinha do lado ganha dinheiro fazendo botox. Se tu é homem e é meio truculento, mas acha o preenchimento massa e vai para onde tu acha, porque às vezes a gente tende a se podar. Eu acho que você tem que ir para onde o seu coração aponta. E aqui fazer uma correção. A gente está em tempos de tolerância e tudo. Eu falei, homem é um hábito nosso, né? Aqui é só um exemplo, tá? Uma figura de linguagem. Sim. Tá? Que fique, né? A gente tem que deixar bem claro, né? A gente tem que hoje explicar. Mas eu acho que o mais, cara, é seguir o próprio coração mesmo. É fazer aquilo pelo qual o seu olho brilha e o seu coração vibra. Nossa. Certo? A odontologia depende muito da nossa mão. Depende muito do nosso corpo. Ela exige muito foco, né? Ela exige um nível de concentração permanente muito alto. E se você não se envolver com aquilo que de fato é valioso para você, você vai fazer mais ou menos. E sobre fazer mais ou menos, eu acho que talvez seja o grande conselho. Nunca faça aquém do que você é capaz. Sabe o que acontece? A gente negocia muito nossa competência porque não tem tempo, porque acha que o paciente não vai pagar, porque tá na hora de buscar um menino na creche, porque a dona da clínica não me ajuda. Então, assim, não faz menos do que o que tu consegue, certo? Vai no teu limite de excelência, sempre. É extremamente exaustivo, mas depois vira um hábito e você faz as coisas com excelência. Então, assim, no começo é o esforço diligente de você sempre fazer de modo impecável, sabe? É uma odontologia limpa, é uma odontologia bem pensada, é planejar antes. Então, são coisas que a gente, pela rotina, é engolido, tá? E a gente precisa, de fato, de um esforço permanente para conseguir executar. Nossa. Eu acho que a capacidade de servir, né? A gente é profissional de saúde é um profissional de serviço, a gente serve de fato as pessoas. Ser útil antes do que ser talentoso e, por fim, não fazer aquém do que você é capaz. Eu acho que se você seguir esses 3 pilares, a odontologia vai devolver para você uma coisa muito grande, certo? É uma carreira muito bonita, é uma carreira de muitas possibilidades, traz um retorno de satisfação individual muito grande e, por fim, um retorno financeiro que é razoável, que vai deixar qualquer ser vivente feliz diante das possibilidades de trabalho que a gente tem hoje. Então, eu acho que é isso. Enfim, é muito difícil você falar da coisa pela qual você é mais apaixonado, assim. Mas é isso, cara. Encarar
e tá cansado, lava o rosto, toma um café e toca o bonde. Mas, cara, não faz menos do que o que é tudo que tu pode. Tu não pode não ser 100% num procedimento, mas vai no teu limite, cara. Bate teu limite todas as vezes. Eu sempre faço o próximo procedimento melhor do que o anterior. Sempre. Sabe? Eu sempre... As meninas que estão lá comigo há 2, 3 anos... Vitória tá lá comigo há muito tempo. Ela disse... Da outra vez tu não fez assim. Eu disse, mas agora eu já melhorei. E eu tenho 25 anos de carreira. E a próxima vez que eu for fazer uma restauração vai ser melhor do que a anterior. Sim. Então, isso é envolvimento. Sabe? Você precisa ser envolvido. Né? Eu acho que isso o Harari leva, esse envolvimento todo mundo percebeu. O Harari, ele passa feito um rolo compressor em cima de todo mundo por conta disso. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que ir. É isso. Cara, que massa o papo. Maior episódio, viu, produção? O maior episódio dos 16 que estão no ar. Quer dizer, esse é o 16º. Mas, cara, obrigado. Confesso pra ti que foi difícil tirar esse cara da clínica pra gente trazer pra cá. Foi difícil. Porque foi uma semana dizendo assim, já fala com a Camilinha pra não sair. Porque senão eu vou marcar alguma coisa pra atender. Não, eu não marquei as 4 pessoas, cara. A pessoa falava comigo, não, vem aí amanhã. Às vezes eles falam direto comigo, não, pode passar lá no consultório amanhã. Camila, mano, tu tá mandando vir um monte de gente amanhã. Amanhã tu vai estar no podcast. Eu, putz, cara, podcast. Aí eu, depois manda vir de tarde. Aí eu, 1 hora eu tenho que estar lá, porque já tem uma penca de gente, mas, graças cara, a Deus. Obrigado por ter aberto esse momento na sua agenda. Eu acho que foi muito importante, né, Valéria? Ele externalizar essa carreira, esse dom que ele tem, essa paixão que ele vivencia nessas 12, 14 horas por dia. Falando em gratidão, eu queria agradecer a você, assim, a maneira como você se aproximou, agradecer ao grande Mael Costa, nosso amigo em comum que me indicou essa peça rara aqui. E assim, você conseguiu fazer algumas coisas sob o ponto de vista de apresentação e de divulgação que era um baita tabu para mim. Vencer essa barreira me deixou mais forte, certo? Não duvide disso, assim, o efeito disso psicologicamente também é muito, muito extenso. Então, assim, fica meu muito obrigado. Agradecer o pessoal da 24 Frames pela recepção, pelo convite, parabenizar pela estrutura. Quem quiser vir para um lugar confortável, tá aqui. Eu não tô fazendo propaganda. Eu não faço média com ninguém. Se eu gostar, eu digo. Se eu não gostar, eu fico bem caladinho. Então, se eu falei é porque pode vir. E, Bruno, cara, de verdade, obrigado. Quem assistir a gente, tiver paciência para escutar tudo que a gente conversou, que a gente possa ter levado alguma coisa de positivo para quem tá aqui conosco na audiência, e vamos para frente, que ainda tem muito que fazer. Harari 3 está vindo aí em setembro, né? Vão ser 2 semanas, quinta, sexta e sábado. Não, eu tirei sexta, sábado e domingo, botei quinta, sexta e sábado. Você vai começando a sentir que a pancada é pesada. A gente não conseguiu trabalhar as 2 segunda-feiras pós-curso, né? Era impossível, não tinha energia, né? O curso demanda muito. Mas a gente já planejou o próximo curso. Quinta, sexta e sábado. A gente está com uma inscrição promocional até o dia 15 de julho agora. Depois vai voltar para o preço normal. E deixar um abraço para todo mundo. Um abraço para meus alunos, para a galera que trabalha comigo. Agradecer a Valéria por tudo que ela tem sido nesses meses aí que envolvem os cursos e a preparação dos cursos. E o que ela tem sido desde que a gente se conheceu. E agradecer você, meu brother. Tamo junto, é nota 10. Valeu, Bruninho. Tamo junto, cara. Abraço, cara. Galera, chegou até aqui, ó. Já segue o Dr. Mauricílio, que a produção colocou aí o QR Code. Já segue o Harari também. Vou mandar os dois perfis pra seguir. Esse cara é um cara sensacional. Quem chegou até aqui, não curtiu, não deixou um comentário, o cara tá de palhaçação com a nossa cara, né, velho? Então, assim, ó, já segue aqui o canal. Tenho certeza que foi uma conversa assim, ó. Outro nível. Eu nem tenho QI pra dar essa conversa. Essa é a verdade. Então já segue que a conversa vai ficar aqui, viu? Valeu, galera.